Gravando. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Inovação, um podcast feito por alunos e para alunos. Meu nome é Ana Júlia. E eu sou o Pedro. E hoje nós temos a grande honra de receber Felipe de Melo Marques, estudante de medicina na UFSJ, ex-estudante aqui do IFMG, formado em técnico de edificações, já atuou com pesquisas, monitorias, diversas Olimpíadas acadêmicas e... Seja muito bem-vindo, Felipe. Agradeço vocês assim, pela oportunidade de estar aqui. Espero conseguir agregar um pouco aí na vida de cada um que estiver assistindo. Então, para começar, eu queria saber de onde surgiu esse interesse por edificações e depois pela medicina. O interesse por edificações, na verdade, surgiu muito mais atrelado a um interesse por estar dentro de um instituto federal. Eu sempre gostei muito da área da pesquisa, muito da área da extensão no geral como um todo, do ensino. E para mim foi muito importante entrar no Instituto Federal para ter um contato mais assíduo com essas áreas e com pessoas que são excelentes em suas áreas. Então, quando você vê que tem um Instituto Federal na sua cidade, com professores que são doutores, professores, em sua maioria doutores, né? Professores mestres, professores com PhD, você sente uma vontade, eu senti uma vontade de estar ali não pelo curso, mas pelas pessoas e pelo ambiente que o IF me proporcionar. E eu na época não, eu sou uma pessoa assim relativamente boa em matemática, então a edificações para mim foi uma coisa que assim, eu pensei, vai me agregar, né? Porque eu na época eu ainda queria cursar engenharia, na época ainda a minha vontade principal ainda era na engenharia, então para mim fazia muito sentido, talvez seguir nesse ramo das edificações, ir para uma engenharia civil. Mas foi principalmente o desejo de estar dentro de um IF, e não o desejo de estar cursando edificações, entende? Isso é muito da hora, né? Tipo, como que o IF proporciona, né? Sim. Assim, muita experiência que você não ia ter na escola normal. Exato, assim, né? exato. E como que você foi de engenharia para medicina? Cara, foram 2 anos, né? Os 2 primeiros anos estudando para engenharia. Eu queria aeroespacial, estudava pro ITA principalmente, mas no começo comecei a estudar pro Enem da UFMG, né, para aeroespacial. Só que depois de muito tempo, depois de muita terapia, muito pensar comigo mesmo, muito autoconhecimento, eu percebi que eu não queria aquilo por real desejo, entendeu? Sim. Essa viradinha de chave aconteceu quando eu percebi que eu não estava conseguindo entrar num flow estudando. Sabe, quando você começa a estudar e você não sente o peso de estudar, quando você está estudando para uma coisa que você realmente quer, que você não sente aquele peso, eu não consegui entrar nesse estado, estudando pro ITA, estudando para o UFMG, nos cursos de engenharia. Então, quando eu percebi isso, eu pensei que tinha alguma coisa de errado, porque eu sou uma pessoa que eu dou muito valor na motivação, no motivo que vai te levar para estar fazendo aquilo que você tem que fazer. Eu acredito que isso é muito importante para você se manter no seu caminho, você saber para onde você quer ir. E depois de muito pensar sobre a minha decisão, eu percebi que eu não queria fazer engenharia, eu não queria fazer ITA pela minha realização pessoal. Eu queria fazer aquilo por ego. Eu queria passar naquilo, eu não queria fazer aquilo, entendeu? Então era um egoísmo meu de me desafiar a tentar passar naquilo, porque eu sabia que era uma coisa muito difícil. Só que eu não queria aquilo verdadeiramente pelo fim, entendeu? Eu queria, tipo assim, eu queria o sentimento de passar e poder falar que eu passei no ITA, etc. Uma coisa muito rasa, uma coisa muito infantil. Inclusive, eu acho que, assim, é uma coisa infantil mesmo, que com o tempo eu fui desconstruindo dentro de mim e pensando, não, eu sentei pra conseguir dar uma clareza na minha vida e eu pensei, não, eu dou valor pra tal coisa, tal coisa, tal coisa. Foi nesse momento que eu dividi, tipo assim, as coisas que eu sou bom fazendo, as coisas que eu sou ruim fazendo, as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu odeio fazer. Foi quando eu dividi todas as coisas da minha vida, assim, de todos os âmbitos nisso, que eu consegui achar uma interseção entre todas as coisas e que eu achei na medicina um jeito de conseguir chegar na minha realização pessoal. Entendeu? Acho que foi isso, sabe? Foi uma longa jornada, não foi um negócio que, acordei e falei, não, agora eu quero ser médico, sabe? Minha família não tem médico, né? Tem meu irmão que cursa medicina, mas foi uma coisa muito mais interior do que exterior, entende? Mas você acha que, tipo assim, ter essa mudança da engenharia e pra medicina, você estava estudando pra uma coisa, depois você começou pra outra, você acha que teve uma dificuldade nesse meio tempo? Não, com certeza, né? Assim, época que eu estudava pra ITA, o ITA não tem humanas.
né? O ITA tem um português fortíssimo, mas um português completamente diferente do português do Enem. Sim, mais gramática. O Enem é uma prova quase completa de interpretação. Não que seja uma prova fácil, uma prova difícil, só que é uma prova de interpretação. Então, nesse quesito, com certeza. Porque eu tive que começar a estudar humanas, né? Eu nunca estudei humanas. Porque sempre gostei muito de exatas sempre foi a minha área. E tudo que eu estudava... E humanas eu nunca cheguei a estudar por precisão, porque nunca chegou a ser necessário. Então, esse baque de começar a estudar humanas, porque o estudar matemática, estudar física, estudar química, é muito difícil até certo ponto, mas até quando você aprende a estudar. Porque você percebe que para você aprender aquilo, é prática. Não tem muito segredo, é fazer exercício, meter exercício em tudo. Humanas já é mais enjoado. Tipo assim, enjoado não digo num sentido negativo. Vocês entendem o que eu tô falando? Exato. Não, assim, você tem que... Aí você já vai ter que entrar, é necessário que você tenha um conhecimentozinho ali de uma revisão espaçada, né? De uma técnica de estudo pra você conseguir recordar aquilo. Então, pra mim, o baque principal foi esse. Porque o meu método... Foi o momento que eu tive que desenvolver um método de estudo mais completo. Porque... Pra você estudar exatas, não tem segredo, né? É meter exercício máximo que você pode. Aí, quando eu tive que migrar e começar a estudar humanas junto, aí sim, foi uma dificuldadezinha, mas nada que um bom método de estudo não solucionasse, né? Igual a gente tava falando da motivação, tem aquela frase do Nietzsche, né, na Metafísica dos Costumes, que ele fala que um bom porquê soluciona qualquer como. Então, como eu já tinha muito claro pra mim o que eu queria, por que eu queria aquilo, eu consegui passar por isso com muito mais tranquilidade do que foram os empecilhos que eu passei estudando pra engenharia, entendeu? Quando eu tinha claro esse objetivo, pra mim ficou mais fácil. E tipo assim, como é que você conseguiu conciliar estudando integral e estudar pra medicina em casa? Porque, querendo ou não, aqui na escola é muito puxado, né? Não sei se o IF quer que eu dê essa resposta, né? Mas, assim, sem dúvida, foi um desafio imenso, mas o que eu fiz foi ter uma visão muito clara logo no começo do ano. Eu acho que é uma coisa que eu tava conversando com o Pedrinho esses dias, né? Tava conversando com o Pedrinho, tava conversando com o André também na sala de vocês, que no começo do ano é muito importante você tomar uma decisão e seguir ela até o final, né? Assim, é lógico, no ensino médio a gente muda várias vezes de decisão, mas logo no começo do ano eu já tinha um planejamento de como que seria meu ano. Assim, eu tive muitos problemas, mas assim, todos os problemas calculados de como que eu me livraria deles. Eu me ausentei de algumas aulas, mas no final, assim, as aulas do curso eu deixei tudo adiantado nos primeiros semestres, nos primeiros etapas, né? Nas primeiras etapas, pra conseguir na última etapa botar minha força toda no Enem. Porque, né, assim, eu já sabia que eu não ia querer seguir nas edificações, eu tinha muito claro comigo que eu queria medicina. Então, pô, eu sentei e expliquei isso com a coordenação e tudo, né? Expliquei pra eles. E foram super receptivos comigo. Tivemos, assim, é lógico que eles não aceitaram de primeira, porque, pô, é uma ideia meio louca, né, o que eu fiz, mas, enfim, com o tempo foram entendendo o meu lado, assim, eu nunca deixei a desejar demais nas matérias ali em participação. Às vezes eu não estava presente, mas sempre que eu tive, eu sempre fiz questão de estar com o professor, sabe? Então acho que isso foi muito importante, assim, essa presença dentro de sala de aula com muita qualidade, mesmo com pouca quantidade. Assim, sempre que eu podia, eu estava lá e conversava e deixava muito claro para os professores o que era a minha meta. Todos os professores ali na minha reta final já sabiam que eu queria medicina e sabiam que eu não tava matando as aulas deles pra ficar vagabundando, né? Eu tava realmente estudando porque era uma coisa que era necessária. Então, foi muita conversa entre mim e os professores, entre eu e os professores, entre os professores e a coordenação, entre eu e a coordenação, mas assim, conseguimos levar da melhor forma, sabe? Pra eu conseguir alcançar o meu objetivo. O tempo era muito curto, chegava em casa às 5 horas da tarde, exausto, né? Que vocês sabem como que é, a gente chega morto das matérias do curso principalmente, né? Que esse ano são puxadíssimas, mas com muita conversa e com muito planejamento. Acho que a palavra-chave foi essa, sabe? Planejamento. Planejar tudo, pô. Desde o dia, tipo assim, acordar e planejar o que eu vou fazer no dia, até planejar o meu ano, que foi o que eu tive no começo do ano, sabe? Tipo, não, tais meses eu vou dedicar pro curso, tais meses eu vou dedicar pro Enem, entendeu? Consegui dividir isso bem, acho que foi o mais importante pra mim. Planejamento e diálogo. Eu resumiria nessas duas palavras. E você quer ser uma pessoa que tem TDAH, né?
E isso aí com certeza atrapalhou muito, né? Sim. De estudo e tal. Como é que foi, mesmo assim, conseguir realmente estudar com muito resultado, assim? Cara, eu fui diagnosticado com TDAH de uma forma muito tardia. Então, a maioria dos TDAH, você vê que eles... Primeiramente, eu sou diagnosticado com TDAH, eu não acho que eu tenho TDAH por teste do Instagram de... Ai, gente, eu esqueço das coisas, acho que eu sou TDAH. Mas, enfim, eu sou diagnosticado com TDAH, fui diagnosticado com TDAH em 2022, no meu primeiro ano aqui no IF. Porque eu nunca tive muita dificuldade na escola. Aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter, né? Porque aqui não é brincadeira. Aí sim, aí fui pro neurologista, fui diagnosticado com TDAH. Posteriormente por neuropsicólogo, psiquiatra, etc. Mas o TDAH te força muito a ter um nível de planejamento muito alto. Porque se você não tem um planejamento, não é que o seu dia vai ser mediano, o seu dia não vai render absolutamente nada. Porque o déficit de atenção dificulta muito, né, no circuito, nos neurotransmissores de dopamina do seu cérebro. Então você tem muito mais dificuldade de encontrar esse motivo que a gente estava falando mais atrás. Porque tem os motivos macro, né, tipo assim, não, eu vou estudar porque eu quero ser médico, mas também tem os motivos micro do seu dia a dia, que você tem, tipo, você também precisa ter uma carga de motivação pra você levantar da cama e estudar. O TDAH dificulta muito isso. Justamente por essa questão de deixar os seus receptores os seus neurotransmissores de dopamina mais fracos, os seus receptores de dopamina mais fracos. Então, foi um desafio muito grande e exigiu muita organização. Organização essa que, assim, uma das principais cruzes da vida de um TDAH, né? Você conseguir sentar e organizar a sua vida, porque senão você não vai pra lugar nenhum. Então, o déficit me forçou a ter esse nível de organização, ser um pouco mais enjoado com isso. Continua. Então, dessa forma, acho que o déficit contribuiu justamente para eu conseguir ter essa... Não, calma aí, perdi o fio da meada totalmente. Mas calma lá, vamos... Então o déficit apresenta um desafio muito grande na vida da gente, só que foi ele que fez eu me forçar a ter esse nível de organização maior, entendeu? Porque se você ficar dependendo, assim, da sua força de vontade, é uma força de vontade que não vai vir, entendeu? Então você tem que ter a sua não gosto de usar o termo disciplina, mas você tem que ter a sua motivação muito clara todo santo dia. Toda vez que você acorda da cama, você tem que lembrar o porquê de você tá fazendo aquilo tudo. Isso pra todo mundo, né? Mas pra quem sofre da doença, do transtorno, é uma coisa um pouco mais forte, né? Você precisa ter esse motivo muito claro pra você conseguir. Assim, tem a pessoa que tem dificuldade, tipo assim, eu não consigo sentar e me concentrar pra estudar. E acha que tem déficit de atenção. Só que a pessoa que realmente tem déficit de atenção, você não só precisa para estudar, você não precisa daquela medicação só para estudar. Pô, você precisa estar com o seu déficit muito controlado pra você conseguir levantar e lavar uma louça. Sabe assim, você não ter esse gatilho, esse engatilhamento para você ir fazer uma atividade é uma coisa muito mais pesada. Só que isso, por ser uma barreira, como toda barreira na vida, torna a gente mais forte, né? Então, tentei usar disso para conseguir melhorar a minha organização, para conseguir melhorar as minhas formas de trazer a minha motivação pro dia a dia. Então, eu acredito que, na medida do possível, foi bem contornável. Consegui contornar o quanto deu o déficit de atenção e usei ele para identificar melhor os meus pontos fracos e para contornar esses pontos fracos, entendeu? É uma coisa que... É uma doença. Não tem o que falar e tal, é uma característica. Não, é uma doença. Só que acredito que traz consigo uma oportunidade de você analisar os pontos fracos que ela te traz e os pontos fortes, que também existem, são numerosos, e usar desses pontos fracos e fortes para você desenvolver uma melhor versão de si mesmo. Acredito que foi nisso que interferiu. E assim, como que foi pra você meio que dar uma dicas de estudo, assim, que eu falo, mas como é que foi pra montar seu planejamento? Tinha uma rotina por trás disso tudo? Cara, sempre que eu comecei a levar o estudo mais a sério, eu fui muito adepto ao ciclo de estudos. Porque o ciclo de estudos é uma coisa que te dá muita liberdade, ainda mais aqui no IF. Porque aqui no IF, quando você
Por exemplo, você chega aqui 7h30 da manhã sem saber se você vai ter uma aula completa, se você vai ter uma prova durante o horário inteiro, ou se o professor vai dar uma explicação, passar uma atividade que você vai acabar 40 minutos antes da aula. Então não dava para eu prever os momentos que eu ia ter para estudar direito, principalmente no começo do ano, entendeu? Porque eu realmente frequentava as aulas, que eu estava dando o meu máximo. Então, aqui pro IF, o ciclo de estudos para mim foi o ideal. E acredito que para a grande maioria também seja. Assim, principalmente agora no começo de ano, que você tem que dar um gás a mais na escola. O ciclo de estudos, o Pedrinho sabe como é que funciona, né? Mas você já chegou a ouvir falar sobre ciclo de estudos? Tipo assim, você faz um cálculo bem básico de quantas horas você tem numa semana ideal para você estudar. Por exemplo, na época, eu comecei estudando assim, pra Enem, 20 horas por dia. 20 horas por semana. 20 horas semanais. Então, você pega essas 20 horas semanais. Escreve aqui em cima, 20 horas semanais. Agora, você vai escrever todas as matérias aqui no canto, todas as matérias que você tem que estudar. Você escreve matemática, física, química, enfim, história, todas, por aí vai. Na frente de cada uma dessas matérias, você vai fazer uma estrelinha. Em todas, sem exceção. Depois, você vai fazer uma estrelinha naquelas que você tem mais dificuldade. Aí você escreve, coloca uma estrelinha em cada uma que você tem mais dificuldade. Depois, você vai pegar as que você tem mais, as que você precisa estudar mais. Tipo assim, no Enem você precisa estudar muito mais matemática do que artes, correto? Então você vai colocar uma estrelinha nas que você precisa estudar mais. E fazendo essa conta, assim, tem vários outros critérios para você adicionar estrelinha, mas assim, é uma coisa muito pessoal, né? Você vê igual, que você tem dificuldade. Se você tiver muita dificuldade, você adiciona 2 estrelas, entendeu? Enfim, depois de adicionadas as estrelas, essas estrelas vão significar a importância que aquela matéria tem para você. Certo? Que você precisa de mais tempo para estudar aquela matéria. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade em química. Então, sempre que eu ia planejar meu ciclo de estudos, química ficava com 4 estrelinhas e matemática ficava com 2. Porque matemática, apesar de muito importante, eu não tinha tanta dificuldade. Depois, somadas, você vai somar o número total dessas estrelas. Aí, tipo assim, você vai somar quantas estrelas deu matemática, quantas estrelas deu química, quantas estrelas deu... Enfim. Aí, por exemplo, deu 40 estrelas. Aí o que você vai fazer? Você divide as 20 horas semanais que você tem pelo número de estrelas, entendeu? Então, tipo assim, nesse caso, de 20 para 40, cada estrela vai dar meia hora. Então, uma matéria que tem 5 estrelas, você vai estudar ela 5 vezes meia hora, entendeu? Então, no caso, você vai estudar ela 2 horas e meia, entendeu? E eu acho o ciclo de estudos, como o ciclo de estudos é uma coisa que dá pra você encaixar muito numa rotina, permite você ter essa rotina flexível. No começo eu comecei a estudar por ciclo de estudos, fazendo esse cálculo e vendo, por exemplo, eu vou ter que estudar 2 horas e meia essa semana de química, 2 horas e meia de física. E sempre que você... aí agora eu tenho... Acabou uma aula, eu tenho 40 minutos. E eu tô num débito para estudar mais química. Por exemplo, eu estudei muito matemática essa semana, mas eu tô precisando estudar química. Você vai lá, estuda meia hora, estuda 1 hora e debita as 2 estrelinhas. Entendeu? Então a sua meta até o final da semana é concluir todas essas estrelas. Esse foi um método que eu utilizei no começo, entendeu? Esse método de ciclo de estudos. Mais pra frente, se tornou necessário eu tornar a minha rotina um pouco mais enrijecida. Porque eu pulei da teoria para realmente mergulhar na prática, né? Eu fazia um simulado por mês, só que nas últimas semanas do Enem, eu me isolei com o Vinicinho, a gente ficou fazendo um simulado por dia. Então, assim, foi a gente moendo prova, engolindo questão. Então, nesse período eu tive que colocar um horário mais fixo para eu estudar, porque como eu já não... Chegou a um ponto que eu quase não estava frequentando as aulas, né? Porque eu já estava tranquilo na maioria. As que não estava, eu tinha deixado para realmente conseguir resolver depois. Então, naquele período foi quando eu precisei tornar a minha rotina um pouco mais rígida. Não pude deixar tanto aquela flexibilidade, entendeu? Eu coloquei alguns horários, tipo assim, não, agora eu vou fazer tal prova hoje, eu vou fazer tal prova amanhã em tais horários, entendeu? Então, foi isso que eu fiz, assim. E isso tudo conciliando um pouco com as revisões espaçadas na medida do possível, né? Baseando-se na curva de esquecimento e tudo, em quanto tempo você demora para esquecer determinada coisa, colocando revisões espaçadas daquilo, nunca de forma muito rígida, mas sempre tendo um registro de quando que eu estudei determinada matéria para conseguir retornar nela.
E foi isso, assim, primeiramente, ciclo de estudos, depois realmente eu tive que mergulhar em simulado, não tenho o que fazer para Enem, você tem que, mais do que entender a matéria, você tem que entender a linguagem da prova, você tem que entender o que o Enem fala para você e o que ele quer que você responda para ele, sabe? Então, mais nesse final, que foi uma imersão mesmo, para realmente, assim, já me colocar dentro da prova do Enem, mas pro final eu precisei ter essa rotina mais rígida, entendeu? E foi isso. Tô começando com o ciclo de estudos, sempre com a revisão espaçada permeando ali, e mais pro final me fechando. O ciclo de estudos eu já tinha uma prática, porque durante os 2 anos que eu estudei, eu tive algumas participações em alguns projetos de estudo, né? Igual eu estudei, fiz a escola do Instituto Internacional de Física. Então, eram matérias dificílimas, que você precisava ter uma dedicação a mais, e mais que isso, você precisava ter uma técnicazinha de estudo, senão a matéria te engolia, sabe? Assim, foi um mês de muita pancada e de, tipo assim, muita prática, né? Escrevendo o tempo todo, sabe, os exercícios e tudo. Então, foi uma coisa que, desde muito cedo, me forçou a aprender a estudar, sabe? Isso era o que eu já ia te perguntar também, né? Você teve, além de estudar, vestibular, você teve outras práticas aqui dentro do IF. Sim. Né? Como projetos, monitorias. Você também já fez alguns cursos também, né? Lá de Michigan. Sim, sim. E como é que você fez pra também conciliar isso, né? Cara, foram especialmente os meus 2 primeiros anos, né? Que eu consegui conciliar isso, porque o terceiro... Não dá. foi loucura, assim, Mas... Nos 2 primeiros anos, igual eu falei pra vocês, eu sempre gostei muito do ambiente acadêmico. E uma das principais formas que eu tenho de aprender é o me comunicando, é o ensinando. E eu percebi isso já bem cedo, aqui na minha chegada no IF, que eu vim de uma escola que não valorizava muito esses talentos individuais dos alunos, essas qualidades individuais, e muito menos dava apoio para as dificuldades individuais que os alunos tinham. Então, quando eu cheguei aqui no IF, eu tive o grandíssimo prazer de ter aula com o Vinição, e o Vinição percebeu isso em mim, entendeu? Ele percebeu que isso seria muito bom, não só para as pessoas que eu ensino, mas para mim mesmo. Entendeu? Que a monitoria, o ser professor de reforço de matemática, mais do que assim ajudar as pessoas, também era muito bom para mim aprender aquela matéria. Então, o que me fez sentar para aprender matemática básica e, enfim, aprender as coisas que realmente eu precisava aprender, foi ir um aluno lá para mim, para eu ensinar, por exemplo, log. Só que para eu conseguir ensinar log, eu sabia fazer os exercícios de log, só que para eu conseguir ensinar log para uma pessoa, eu tinha que ter a fração muito afiada, e eu não tinha. Eu não tinha esse conhecimento de fração, sabe, igual precisa ter na ponta da língua. E quando eu precisei ensinar para outra pessoa, que eu fui atrás de preencher os buracos que eu tive na minha preparação, entendeu? E isso eu acho que foi crucial demais, assim, especialmente na monitoria, né? As pesquisas eu fiz um projeto de pesquisa com o Jefinho, né, de geoprocessamento aplicado às vulnerabilidades sociais. Foi uma experiência muito boa, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer mesmo. Tenho muito prazer fazendo aquilo. Então, no geral, eu gosto muito do ambiente acadêmico, sabe? E dar aula, ensinar as pessoas, foi uma coisa que foi importantíssima para mim, né? Assim, eu espero que tenha sido muito importante para as pessoas que eu ajudei, mas eu tenho a convicção de que também foi muito importante para mim, sabe? Entendi. Ter esse momento de passar conhecimento, igual tem a técnica Feynman, né? Pra você estudar, que você já ouviu falar? Técnica Feynman é quando você mesmo, sozinho para estudar, você pega um papel, pega um quadro, etc., o que for, e você finge que você tá dando uma aula. E é comprovadamente uma das técnicas, uma das formas de estudo que mais vão coisar o conhecimento na sua cabeça, que mais vão fixar o conhecimento na sua cabeça. Você ensinando ou fingindo que você tá ensinando, como é na técnica Feynman, né? Então, assim, o ensinar para mim foi muito importante, a pesquisa foi interessantíssima e eu sempre gostei de estudar, né? Então, usei essa pesquisa, essa monitoria, algumas medalhas que eu tive para aplicar nessa bolsa de Michigan, né? Para fazer uns cursos de programação online. Então, para mim foi muito interessante, sabe, assim, essa jornada de vários
pontos de conhecimento, né? Assim, pô, eu tava fazendo uma monitoria de matemática e química, tava fazendo uma escola de física, tava fazendo um negócio de programação, curso de programação por Michigan. E pra mim foi muito interessante, sabe? Eu defendo muito a ideia de que se aprende muito por associação. E associar todas essas áreas, eu acho que me trouxe uma possibilidade de conseguir entender melhor cada uma delas, entende? Entendi. E bom que você falou de medalha, né? Você já participou de muitas Olimpíadas acadêmicas, né? Como foi isso aí? Cara, eu comecei no ensino fundamental 2, né? Participei de OBA, participei de OBMEP. Tive algumas medalhas pontuais no ensino fundamental 2, mas chegando aqui no IF, tinha o rock, né? E o rock dava uma força muito grande pra gente nessas questões das Olimpíadas, nosso professor de física. Então, ele sempre entusiasmou a gente muito, sabe? Ele sempre nos entusiasmou muito a fazer, a procurar saber daquilo. E foi pra OBMEP, eu sempre estudei com o Vinicim, né? O Vinicim, que, pô, vocês deviam trazer ele aqui um dia que ele volta do Rio de Janeiro. Mas o Vinicim que sempre teve muito mais pira em matemática do que eu, né? Então a gente sentava pra estudar, fazia questão junto, pra OBMEP e tudo. Pra OBA, que foi a de astronomia, eu cheguei um pouco mais longe, né? Que eu ganhei a medalha de ouro e tudo. Só que eu fui pra seletivas. E nas seletivas, pô, foi uma das épocas que eu mais estudei na minha vida, cara. Pô, assim, era de sol a sol, virando noite estudando, enfim, tudo pra conseguir fazer essa seletiva. Que eram 3 provas, né? Pra você ir pra... Eram 3 etapas. A primeira etapa tinha 3 provas pra você conseguir ir pra Seleção Brasileira de Astronomia. E... Perdão. Durante o segundo ano, boa parte do meu ano foi estudando para seletivas de astronomia. Assim, estudando muito, esforçando muito. E isso eu acho muito importante de falar também, que eu falhei muito miseravelmente, assim, nas provas de astronomia. Mesmo estudando muito, eu fiquei consideravelmente longe de passar. Assim, eu fiquei perto de passar, mas eu fiquei perto de passar na primeira etapa ainda. Tinham mais 2 outras etapas. Então também acho importante frisar isso dos vários fracassos que a gente tem no caminho, né? Que às vezes muita gente olha e pensa, não, pô, mas e tal, ele conseguiu, mas eu tentei e não consegui. Mas, pô, eu tentei muitas vezes, né? Eu tentei muitas vezes e eu falhei muitas vezes, muito mais vezes do que eu acertei. Então acho que isso também é legal falar isso, né? Dos momentos que deram errado. Não tem vergonha nenhuma de falar sobre. E a UNC não tem muito esse incentivo exterior que a OBA e a OBMEP tem, né? Que a OBA e a OBMEP te levam a lugares depois que você termina elas, a UNC não. Então a UNC foi uma coisa que eu fiz ali por fazer mesmo. Tenho 2 ouros na UNC, eu acho, mas... Enfim, foi mais isso, sabe? Eu acho que muito mais do que as medalhas, o que vale é o conhecimento que você ganha. Ali, fazendo a prova e o conhecimento que você ganha, estando naquele ecossistema de... Entendi. Igual, quando eu tava me preparando para seletivas, a gente tem os grupos de WhatsApp, né? Que os grupos com o pessoal que foi pra seletivo. Sim. E, cara, é muito crânio. É muita gente absurda. Gente que a gente... Você não acompanha. Parece que é uma espécie diferente da gente. É um raciocínio impressionante que a pessoa tem, sabe? Tipo assim, é um nível muito, muito louco pra você conviver com essas pessoas. Então, pô... Acho que conviver com gente assim, gente diferente, gente que é muito melhor do que você em determinado quesito, é uma coisa que faz muito bem, sabe? Você ter esse contato, e isso pra mim foi importantíssimo. Você acha que essas Olimpíadas teve uma grande influência na sua vida acadêmica? Acredito que sim. Depende muito do âmbito, né? Sim. Não no âmbito conteudista, de tipo assim, pô... Porque o que eu estudava em matemática para astronomia, eu nunca apliquei para estudar para o Enem. Só que como ser humano mesmo, é uma coisa que te faz muito bem, né? Toda a experiência que você tem, especialmente eu acho que boa parte dos estudantes aqui de IF também que querem ter uma vida mais levando a vida para o meio acadêmico, as Olimpíadas te trazem muito esse gostinho do que é isso, sabe? Pô, tipo assim... A gente tinha aula na época da seletiva com professores sensacionais que tinham uma carreira muito bem estruturada fora do Brasil, sabe? Então você ter esse contato de falar, pô, o cara viveu o que eu tenho vontade de viver e deu certo, o cara tá lá, sabe? O cara chegou num local
Assim, Entendi. no Brasil, que é um país com inúmeras dificuldades na pesquisa, inúmeras dificuldades na extensão, o cara conseguiu estar lá. E você ter essas pessoas como inspiração, eu acho que é muito importante, é muito válido. Apesar de não Entendi. ser a área que hoje eu quero seguir, né, que é a astronomia, a astrofísica, ter contato com pessoas do meio acadêmico é uma coisa muito interessante, sabe? Foi muito interessante pra mim. Entendi. E, assim, você acha que teve mais alguma coisa que você experimentou, que você vivenciou, assim, que a gente ainda não comentou aqui, que fez parte, assim, da sua jornada? Cara, são muitas coisas, né? Assim, a Aham. vida é... Durante esses 3 anos aqui no IF, né, que é o que a gente tá focando aqui nessa conversa, acho que são 3 anos muito bons, assim, com muitas experiências, né? Entendi. Tem muita oportunidade aqui pra você viver mesmo, né? Uhum. Tipo, pô, e o IF ofereceu pra gente... Eu participei do Grêmio, né? Fui presidente do Grêmio um tempo, ao mesmo tempo, pô, fui do time de basquete, então viajei muito com a galera do basquete. Então, pô, eu acho que foram 3 anos de muito proveito, sabe? Eu Entendi. aconselho fortemente todo mundo que tá aqui no IF a experimentar o máximo de coisa que você conseguir, sabe, cara? Entendi. Tipo assim, pô, abrir uma extensão, mas não é minha área, vai, sabe assim, experimenta. Uhum. Pode ser uma coisa que você vai gostar. Assim, quantas pessoas a gente não tem perdidas por aí que seriam excelentes numa área e que nunca conseguiram encontrar essa área, né? Entendi. E acho que o IF te proporciona conhecer muita área, sabe? Pra você sair daqui no final do 3º ano e falar, não, tal... sem ter aproveitado nada, sabe? Sem ter participado de uma extensão, sem ter participado de uma pesquisa. Acho que Entendi. abre muita porta pra você não entrar em nenhuma, sabe? Sei. Assim, então... Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas de 1º ano, para as pessoas até de 2º, vocês mesmo de 3º, que ainda tem um tempinho aí pra sofrer, mas, pô, participar de mais coisas, sabe, cara? Sei. Tipo assim, pô, tem Grêmio Estudantil, principalmente no 1º e no 2º ano, né? Vocês agora vocês é foco total. Mas, pô, viver tudo que o IF tem pra proporcionar, sabe? As Entendi. bolsas, tudo. As viagens, principalmente, né? Que as bolsas levam a gente pra muitos Sim. lugares. Pô, fomos pra Extrema pra jogar, fui pra Belo Horizonte 2 vezes uma vez com o Grêmio, outra vez na premiação que teve lá, enfim. Fomos pra Bom Despacho, né? Agora no interior. Pô, sensacional, sabe? Eu sou grato demais à instituição e às experiências que a instituição proporciona pra gente. Uhum. E assim, você mais cedo também citou Nietzsche, né? Você gosta muito de filosofia também? Pô, cara, eu gosto, assim, mas não é uma coisa que eu entenda, sabe? Entendi. Mas é uma coisa que eu admiro muito, gosto muito de estudar. Sei. Assim, acho muito interessante, né? Aquela questão de, no livro, você conseguir ter uma vivência muito mais próxima do autor. Tem uma frase que não me recordo de quem que é, eu sei que o Wesley, neuropsicólogo, Wesley Delanogari, ele usa muito ela, que é, pô, quem vive uma vida vive 80 anos. Um leitor que vive uma vida lendo vive, pô, 3.000 anos, né? Você tem o contato com experiências que não estão ao seu alcance de serem experimentadas mais. Mas estando lendo aquele livro, você consegue ter esse contato, sabe? Eu acho isso muito massa, especialmente na filosofia, né? Que é o jeito daquela pessoa de enxergar o mundo. Uhum. Pô, Nietzsche, Kant são pensadores que eu admiro muito a forma de pensar, sabe, assim, que eu acho interessantíssimo você ver a forma com que eles viam o mundo. Entendi. Então, tenho esse hobby, sabe, assim, eu acho isso muito legal. Tem alguma filosofia que você segue de vida também ou não? Cara, acho que a filosofia de vida que a gente vai construindo com o tempo é uma coisa que você vai bebendo um pouquinho de cada fonte, né? Uhum. Pô, você acha que eu deveria estudar muito mais disso do que eu estudo. Entendi. Sabe, assim, pô, questão do estoicismo, né, de você conseguir encontrar prazer numa vida, você conseguir encontrar felicidade e realização numa vida que não é prazerosa momentaneamente, né. A própria filosofia do Kant, né, o sapere aude, que ele fala de você ousar ter conhecimento, de você ousar ir atrás daquilo. Acho que, pô, se eu pudesse resumir a filosofia que eu levo pra minha vida, é isso. É uma integração, assim, um estoicismo, mas muito da escola de Kant, sabe? O ousar saber, ter, assim, a rebeldia contra o sistema de você estudar. Eu considero muito que o maior ato de rebeldia que você possa ter contra o sistema, né? Contra isso tudo que nos é imposto,
é enfiando a cara no livro e estudando, sabe? Entendi. Então acho que vem muito disso, o que eu levo pra minha vida, sabe? Aham. Depois você tinha que bater um papo com o professor Davidson. Nossa, eu bati muitos papos com o professor Davidson na Ô, época Pedro, que a gente tinha. a gente não pode esquecer também de falar dos nossos patrocinadores, Sim. né? Fernando Barros, Engenharia e Construção. Sunhead Uniformes e Camisetas, PH Videomaker e MB Engenharia, que estão ajudando a gente a fazer isso aqui possível. E, bom, o Felipe, voltando mais um pouco aqui na parte dos estudos e tal, você enfrentou muita dificuldade, assim, com o tempo de tela, vício em celular e tal? No... Pô, especialmente com o déficit de atenção, né? Não só por ele, mas, Sim. assim, todo o contexto que a modernidade traz pra gente, né, cara? Rapidez, tudo muito fluido, tudo muito rápido. E quando você senta na frente de um livro sólido pra ler aquilo que não mexe, aquilo que não... Pô, Não tem tô aqui corzinha sentado piscando. pra ler, pô, não tem uma gameplay de Subway Surfers tocando aqui embaixo pra eu conseguir prestar atenção. Pô, é uma coisa muito complexa, né? Assim, então, pô, torna-se inevitável, né? Você fazer um certo jejum daquilo, você dá uma distância daquilo. Não tô demonizando, tô falando um fato, né? Que Sim. a gente percebe, cara. Sem o chat GPT, você assusta, você fala... "Não." Sim, assim, é uma coisa... Pô, você vive muito no líquido, e pra você conseguir estudar, pra você conseguir ter um bom desenvolvimento no seu estudo, você precisa ter uma atenção muito sólida, né? Então, assim, eu tenho as minhas redes sociais, tenho tudo, mas em determinado ponto eu tive que me desligar, cara. Porque assim, pô, já tava chegando o meio do ano e meu tempo de tela tava 6, 7 horas. Entendi. Sabe? Eu pensei, cara, isso aqui já não dá. Aham. Sabe? É uma E- coisa que você tem que... Sei. Tive que cortar. E 6, 7 horas, assim, quando eu já tava cortando, pô, meu tempo de tela já chegou a ser muito superior a Aham. isso, sabe? E, pô, é uma batalha que acho que a grande maioria enfrenta, né? Sim. Porque, pô, você ter uma atenção sustentada hoje em dia é dificílimo com a rapidez que as coisas passam, né? É. Então eu ia te perguntar isso, como é que você fez pra tentar Desligar. amenizar isso, driblar isso? Cara, tem as ferramentas, né, do telefone mesmo de tempo de tela, só que são ferramentas muito facilmente burláveis, né? E a gente, quando você tá viciado numa coisa, como a gente é viciado em tela, é inevitável que a gente se torne. Quando você tá nesse nível de adição, se torna muito burlável, né, essas ferramentas, cara. Você ir lá e clicar mais tempo aqui e tal. 15 minutos, mais 15 minutos, mais 15 minutos, mais 15 minutos. Você vê a hora quebrada e fala, não, quando Sim, der 9 exato. dias, eu... Pô, 9 meses, ah, não, tô 9h31, vou ter que esperar 10 horas, né? Pô, isso é clássico, mas... Pô, não defendo que todos façam isso, mas pra mim foi necessário um corte mais abrupto, sabe? Assim, tem toda essa questão de não, vou ir tirando aos poucos, vou ir reduzindo aos poucos. Pra mim isso não funcionava porque eu sempre tive muito problema de me auto-sabotar, sabe? Entendi. Então eu me auto-sabotava muito nesse quesito. Então nesse cenário foi preciso que eu cortasse aquilo um pouco, na minha última fase de preparação, sabe? Entendi. Pô, cara, assim, é um ano de muito sacrifício que vocês estão tendo agora, né? Só que é um ano que é o ano mais angular que vocês têm na vida de vocês. É o ano que mais vai mudar o futuro de vocês. Nada impede que você faça um cursinho ano que vem, nada. Sim, tudo certo. Mas esse período que a gente tem agora é um ano que vai modificar os nossos próximos anos. Então, é um esforço muito grande que você tem que colocar pra sair de uma tela, vai chegar um momento que você vai ter que deixar de sair com os amigos e tudo, assim, lógico, não 100%, mas que você vai ter que controlar. Isso, assim, o caminho é muito claro, né? É difícil de seguir, mas o caminho é muito claro. Então a gente sabe o que a gente precisa fazer. É uma coisa muito difícil, mas é uma coisa que, assim, se eu posso falar uma coisa, assim, depois de ter conseguido alguma coisa, né? Depois de ter conseguido essa aprovação, que, assim, apesar de não ser muita coisa, é uma conquista, né? Eu considero uma conquista. Então, se tem uma coisa que eu posso falar pra vocês é que compensa, sabe? Compensa o esforço, compensa a hora a mais que você vai ficar estudando, compensa o deixar de ir numa festa pra você manter o seu sono regulado, pra você não perder o fio da meada ali do estudo. Então, é um ano de muito sacrifício, mas é um ano que vai te trazer muitos frutos, sabe? É um esforço que vai te trazer muitos frutos no futuro. Assim, num futuro próximo, não só num futuro longínquo. É lógico que num futuro longe, mais até do que no próximo, mas, pô, a hora que você vê seu nome na lista de aprovados é uma coisa que, pô, sabe, valeu cada instante ali, cada dúvida a mais que você ficou na sala mais tempo pra tirar com o professor, vale a pena, entende? Entendi. E assim, pra
acabar assim, meio que... Qual que seria a coisa que você falaria pro Felipe de um tempo atrás, assim? Pô, tudo que eu falei nesse podcast, cara, acho que... Agora que eu tô fazendo os videozinhos, né, que eu até comentei que tava comentando com vocês aqui, eu gosto muito de ter esse diálogo com o Felipe do passado, sabe? Porque eu acho que isso faz a gente fixar melhor os conhecimentos que a gente aprendeu ao longo da vida, né? Eu acho que o método de revisão espaçada pra gente aprender os nossos conhecimentos empíricos, né, os nossos conhecimentos de vida mesmo, é eu fazer uma reflexão e conversar como se eu estivesse conversando com você do passado. Eu acho isso muito importante pra mim. Entendi. Então, pô, acho que nada poderia ter sido diferente do que foi, né? Mas podendo dar um conselho pra uma pessoa que tá começando agora, são, assim, é que não tem segredo, sabe, cara? Entendi. Tá tudo aí na sua frente, é só você descobrir um motivo e fazer, sabe? Principalmente eu descobri o motivo, né? Que é a coisa que a gente pretere muito. A gente deixa isso muito de lado e vai, não, vou estudar, mas você não vê um motivo, né? Então, se eu pudesse dar um conselho, seria, cara, encontre o motivo, encontre o que te move, encontre o que vai fazer você levantar da cama com ânimo pra estudar, o que é realmente o brio, o ikigai da sua vida. E depois que você encontrar isso, você vai, a disciplina, a força de vontade vai vir como consequência, sabe assim, quando você encontra uma coisa que você faz porque você realmente quer um resultado e não as pessoas te impuseram aqueles valores que aquela coisa vai te trazer, quando você faz uma coisa que você realmente entende o porquê você tá fazendo, que você realmente tem uma motivação clara, tudo fica mais fácil. Então, o conselho principal é, cara, acha o seu motivo, acha o seu suco, né, como diria acha aquilo que te move, aquilo que te vai fazer você levantar da cama todo dia e falar, não, eu tenho que fazer por quê? Porque eu quero aquilo. Entendi. Não é que, eu acho que eu quero aquilo, não. Eu quero aquilo, eu quero passar em tal faculdade, eu quero passar em tal concurso, eu quero aquilo, entendeu? E isso, esse desejo, esse autoconhecimento de você saber o que você quer, vai te trazer a disciplina, vai te trazer a força de vontade como frutos disso. Então, o principal é isso. Sabe? Descubra o que você quer e depois disso, constância. Constância, Entendi. todo dia. Adorei o episódio com você. Acredito que eu aprendi muito. Quem tá assistindo aprendeu. O Pedro Sim. aprendeu. E foi muito bom. E a gente queria agradecer por você estar aqui hoje e por ter Prazer. passado pra gente toda essa experiência que você teve. Sim, até perdão, assim, de não... Talvez conseguir manter o nível dos outros convidados, né? Que isso. Pô, assim, mas espero ter conseguido acrescentar mesmo Com com um pouco, certeza. assim, né? Foi um prazerzão estar com vocês e é isso. Muito Então, obrigado. Esse É foi isso, o episódio pessoal. de hoje. Pessoal, a gente agradece por vocês terem assistido até aqui. E até o próximo episódio. Tchau, galera.